Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo que a gente espera que toque o seu coração. Eu estou aqui com a Silvana Bezerra Magalhães, que é presidente do Conselho da ONG Visão Mundial. Essa ONG está fazendo 50 anos aqui no Brasil, 75 anos no mundo, e a gente traz relatos, a gente vai ouvir histórias emocionantes, comoventes e principalmente de muita coragem dessas pessoas que fazem esse trabalho tão bonito. Seja bem-vindo, Silvana. Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês, falando de questões tão importantes, né? Que não tem mais importante do que a criança, né? E é sobre isso. E vocês dão visibilidade, vocês vão atrás, vocês fazem um trabalho que justamente oferece um amparo a pessoas que estão esquecidas. Eu queria saber um pouquinho dessa atuação, principalmente nas fronteiras. Me conta um pouquinho, Silvana, do que você falou, principalmente na homenagem que vocês receberam, né? Sim. A Visão Mundial está 75 anos no mundo, atendendo e servindo as crianças mais vulneráveis, onde ninguém chega, a gente chega como organização, e 50 anos no Brasil. Então, assim, fronteiras, a gente tem trabalhos em várias fronteiras, a gente já atua no Brasil inteiro hoje, e até ontem, lá naquele evento, como você disse, eu contei um pouquinho de uma das fronteiras que a gente nem conhece quase, né, Lina? Porque assim, a tríplice fronteira amazônica. Só para contextualizar, um evento realizado na Câmara Municipal de São Paulo, em que vocês foram homenageados por esses 50 anos. E quando a gente pensa na situação de crianças, a gente está aqui numa metrópole como São Paulo, a gente pensa nessas crianças em situação de vulnerabilidade, nas regiões mais periféricas que já são invisibilizadas. Quando a gente fala em fronteiras e crianças e indígenas, eu imagino que a distância é um pouquinho maior, né? Eu sempre falo que as crianças, em todos os lugares você encontra vulnerabilidades, mas tem as mais vulneráveis, né? Então, quando você vai lá para a fronteira, no meio da Amazônia, a gente está ali em Tabatinga. Em Tabatinga você tem Brasil, Colômbia e Peru. E até assim, quando a gente chega no meio da floresta amazônica e chega num lugar que muitas pessoas nem sabem que existe, né, essa fronteira. E a gente chega dentro desse lugar, no lugar mais vulnerável. Então, um dos nossos projetos, a gente tem mais do que, a gente está iniciando um projeto numa comunidade indígena, que a gente tem ali uma comunidade indígena já de muitos anos estabelecida, de indígenas ticunas, chamada Umariaçu. E eu tive o privilégio de visitar essa comunidade há 3 semanas atrás. A gente, como conselho, nós não atuamos diretamente, mas a gente também visita para se inspirar com a nossa causa, saber para onde a gente tem que ir, porque a gente vai atrás daquilo que a criança realmente precisa, né? E aí são muitas histórias. Posso contar algumas aqui? Por favor, eu queria que você falasse aqui mais te impactou, quais foram as situações que mais te deixaram aflita para resolver. Sim. A gente vê que assim, a criança que está lá, a criança indígena, com tantas questões que têm acontecido no mundo e uma vulnerabilidade extrema, mas é muito bonito. Nós estamos chegando lá numa comunidade que tem uma igreja e a própria educadora é ticuna, são todas as pessoas da comunidade indígena e eles trabalham com reforço escolar com 150 crianças. Então, eles dão aula de português para 150 crianças ao mesmo tempo, só tem uma pessoa. E a Visão Mundial está chegando lá para apoiar esse trabalho e para colocar pessoas auxiliando, ajudar na questão do espaço e com as parcerias que já existem, que vierem. Mas o que mexeu muito comigo, Lino, foi as crianças têm uma situação de vulnerabilidade tão grande que ela chega na saúde emocional, na saúde mental. E a pessoa que está lá atuando, ela me contou, e isso mexeu, e não tem como não impactar a gente, que tem tido muitos casos, inclusive de suicídio, por falta de perspectiva de trabalho, falta de acompanhamento, as pessoas perderam o sentido, já não sabem mais quem são nessa questão cultural. E eu conheci algumas crianças e eu conheci um menino. Então esse menino, eu fiquei muito impactada com a história desse menino, um menino de 5 anos, que o pai se suicidou tinha algumas semanas. E ele tinha ido pela primeira vez no dia que eu cheguei na atividade que a gente fez. E ele chegou quietinho, muito tristinho. E a Kelly falou assim para mim, que é a educadora, falou, eu tenho chamado ele várias vezes e hoje ele veio pela primeira vez. E no final da atividade ele já estava com outro semblante. E ela me contou, a mãe dele, depois que o pai se suicidou, a família do pai tirou todos os recursos, ela está indo para a roça e ele fica sozinho o dia inteiro.
Olha que tristeza. Um menino de 5 anos, e diz que ele chora muito. E eu fico pensando, esse menino que o pai se suicidou, sozinho em casa, imagina os medos dessa criança. O que essa criança traz, né? Sozinho em casa e a mãe tendo que trabalhar. E aí quando aquele menino chega no projeto, agora ele tem um lugar. E ele tem um lugar onde ele vai brincar, onde ele vai aprender, onde ele vai... E ele não vai estar mais sozinho. A gente pode estar acompanhando esse menino órfão. Cuidando dele, né? Cuidando dele. E eles me contaram, eu pedi para as crianças, eu fiz uma atividade com elas, para elas falarem o que tinha de bonito, de alegre no coração delas e o que tinha de triste. E ele desenhou ele sozinho dentro de casa e o pai do lado de fora. Mas outras, quase todas as crianças falaram assim, de coisas tristes, mas falaram, estar aqui é o que eu tenho de mais feliz. Estar no projeto, estar fazendo no projeto, na igreja, que faz parte da igreja. E ontem eu até levei para a Rebeca, que estava lá uma das cartinhas que a criança escreveu, e ela contou uma outra história que eu também fiquei sabendo dessa comunidade. Há uns meses atrás, um dos meninos da comunidade, uma criança de 10 anos, tirou a própria vida. E essa história, assim, é sempre difícil contar, né? Ele tirou a própria vida e deixou uma carta. E nessa carta, a gente está falando de uma comunidade indígena que trabalha com essa questão da vergonha e honra, né? Que é a questão cultural. Ele disse que ele não podia mais viver porque ele tinha sido abusado e ele não podia carregar aquela vergonha. Então a gente está falando dessa vulnerabilidade da criança que foi abusada sexualmente e com 10 anos tira a própria vida porque não conseguia continuar com aquela história, né? E hoje a gente pensa, chegando lá naquele lugar como organização, quantas crianças não vão tirar a própria vida porque a gente quer estar lá para que seja vida abundante para essas crianças, né? Então, assim, é uma mistura de histórias difíceis, mas com esperança também de chegar nesses lugares. Como é que vocês chegaram até esse lugar? Então, a Visão Mundial é uma organização que tem uma história muito grande e tem um trabalho muito profissional. Então, esses lugares, quando se chega, se faz todo um diagnóstico, a gente tem todo um know-how técnico de um diagnóstico social. Eu até comentei que o diagnóstico que foi feito ali, nem a política pública da região tem. Tanto de mapeamento, tal. A gente não chega porque, vamos para lá. Tem todo e aí é a equipe técnica que faz esse trabalho, onde a gente precisa estar, que as crianças estão sofrendo. Essas crianças, especificamente das fronteiras, Tabatinga, são esquecidas, né? Completamente. E o drama delas fica invisível para a grande sociedade. Por isso que é tão importante dar voz e ouvir esses teus relatos, para a gente ter a noção de que, sim, isso está acontecendo no Brasil, né? Sim. A gente está vendo com tanta indignação a criança que está no farol, que não está na escola, a criança que está sendo violada na internet, né? Com adultização, com todo o erotismo inadequado, para não falar criminoso. E quando a gente pensa nessa criança, nessa ponta que está lá na fronteira, fala quem que está cuidando delas, quem que está olhando por elas. E aparecem vocês como anjos enviados de Deus. Eu acho que realmente é um trabalho que vai além, simplesmente, é um trabalho que é uma missão mesmo, né? A Visão Mundial sempre teve essa clareza de ser uma missão. E a gente está em outras fronteiras também, né? Não sei se... eu vivenciei várias vezes a fronteira com a Venezuela, que é uma fronteira também que a Visão Mundial já trabalhou com capacitação de mulheres para a questão do trabalho, de dar uma profissão para que essas mulheres, e com as crianças também. Então, as histórias das fronteiras são muito fortes, né? Não sei, posso contar uma outra? E essa história assim, me marcou profundamente. Eu fui com a Visão Mundial conhecer os projetos em Pacaraima. Pacaraima é uma cidade que entrou no mapa com a migração venezuelana, que é uma outra questão que hoje o Brasil tem se deparado, né, com eu acho que a grande questão social do mundo é a migração hoje. As pessoas estão precisando sair para sobreviver. E quem mais sofre são as crianças. Porque as crianças, muitas vezes, elas não são vistas, elas estão, né? E a Visão Mundial olha para quem ninguém vê. Então, eu fui para Pacaraima e eu conheci os projetos e eu conheci algumas histórias. E uma das histórias, eu tenho que sempre respirar para contar, porque eu falo, essas histórias a gente ouve para que outras pessoas, quem não teve voz, aqui eu posso contar a história daquela pessoa que não teve voz. Então, é um compromisso contar essas histórias, né? E eu conheci uma história da fronteira que uma pessoa me trouxe, e a partir dessa história eu vou falar as outras histórias que surgiram.
o João, que é o representante da América Latina da Visão Mundial, e a gente tem atuação em vários países da América Latina, além do Brasil, ele conversou com algumas mulheres que estavam chegando da Venezuela para a Colômbia. E essas mulheres contaram que nesse percurso de um mês, caminhando a pé, no meio da floresta, dormindo na rua, com crianças pequenas, uma delas tinha um bebê. E essa mulher que tinha um bebê se chamava Maria. E a Maria foi caminhando com elas. Quando elas estavam para chegar na Venezuela, tem uma ponte, desculpa, na Colômbia tem uma ponte para atravessar. E esse bebê da Maria, durante a viagem, foi ficando doente. Você imagina um mês, assim, caminhando com aquela criança. Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar um bebê um mês dormindo ao relento. E o bebê foi adoecendo. E as mulheres contaram para ele que quando chegou na ponte, ela viu que o bebê tinha morrido. E as mulheres estavam muito impactadas porque, no desespero, essa moça se joga da ponte com esse bebê. E quando eu ouvi essa história, eu falei, nenhuma Maria mais pode morrer, nenhum bebê pode morrer no colo de nenhuma Maria. E é muito simbólico, né, o nome Maria. A partir dessa história, né, foi criado até um livro infantil com as histórias das crianças. E algumas vezes eu fui nos projetos da Visão Mundial e tive a oportunidade, essas vezes, de trabalhar um pouco com as crianças. E como esses espaços eram lugares de esperança, de construção de pontes para outras Marias. E eu sempre que fui e vi, falava, olha, aquela Maria, mas outras Marias estão aqui tendo pontes de esperança. E aí eu lembro de algumas crianças que falavam assim, olha, aqui no projeto que eu estou vendo a importância de estudar. E eu quero estudar aqui no Brasil porque vai ser a única chance de eu mudar minha história. E dentro desses projetos tinha uma mãe, eu lembro que com 5 crianças, morando num abrigo de migrantes. Os abrigos de migração, 6 horas da manhã você tem que sair, não da Visão Mundial, da Acnur, e você não pode voltar. E ela já estava 1 ano nessa vida, com 5 crianças. Ela falou, eu vou embora, eu vou voltar para a Venezuela, mesmo que eu passe fome. E a filha dela falava assim, não, mãe, eu estou aqui no projeto e eu estou estudando e eu vou ser médica. E eu vou transformar. Quer dizer, o fato dela estar nesse projeto, apoiado pela organização, ela começou a ver que tinha esperança e ela estava trazendo esperança para a própria mãe. Olha o lugar da criança, que coisa bonita, como uma criança em que a gente dá espaço para ela sonhar, ela vai ajudar que o sonho até do adulto possa permanecer, porque o adulto às vezes já nem consegue mais, né? Mas a força vem da criança. Sim. E de onde vem a sua força para ter essa atuação tão bonita, para continuar tendo contato com essas histórias que às vezes a gente, quando vê até no jornal, na internet, a gente muda, a gente passa. E você não, você está lá se deparando com essas histórias e que é tão necessário você ser essa voz para trazer para a sociedade, para se deparar com elas, para ficar chocado e fazer alguma coisa. Sim, eu sempre falo, porque às vezes algumas pessoas falam assim, isso não é para mim, porque eu não fico bem. Eu falo, mas ninguém fica bem. A gente vai sentir a dor e vai ser difícil. Eu estava até comentando, eu fui algumas vezes para alguns países também, da África. Às vezes eu acendia a luz da minha casa e eu começava a chorar, porque eu falava, meu Deus, eu tomo banho quente aqui. Mas a gente precisa sentir essa dor para se comprometer. Quando eu voltei de Alagoas, de Mata Grande, para a instalação, o projeto da Caras, com a Visão Mundial, eu agradecia quando eu tomava banho, exatamente porque eu tenho banho, eu tenho chuveiro quente. E a gente nunca tinha parado para prestar atenção, né? Para pensar que elas não têm água para ferver uma sopa. E eu acho que assim, ninguém volta igual. Eu voltei, a primeira vez que eu fui para esses outros países, eu começava, olhava a quantidade de camisas do meu filho ou de sapatos que eu tinha, eu começava a chorar, falava, ali as pessoas nunca calçaram um sapato. E isso move a gente, e eu acho que o que faz a gente se mover? É que a nossa bondade, nós não temos bondade nenhuma. Nós temos, e aí acho que isso, assim, ninguém tem uma pessoa que é unanimidade, que é a figura do Cristo, de Jesus. Não estou falando de religião aqui. Eu acho que assim, perpassa, não tem quem não veja. E a minha grande inspiração, e da Visão Mundial também, é essa referência. E tem um texto muito bonito que a gente encontra na Bíblia, que ele chama, tá todo mundo brigando por poder. Todos os discípulos, quem é maior, Ele fala, pera um pouquinho. Aí ele vai lá, pega uma criança. Imagina isso, naquela época, ele pega uma criança, ele põe no meio da roda e fala assim, essa aqui é para quem a gente tem que olhar. Ela é o nosso modelo e é ela que a gente tem que servir.
Então a nossa inspiração, e a nossa inspiração como organização, desde que ela surgiu, é essa criança que nos chama. E a gente não tem como fugir disso. E a dor dela é a minha dor. Se a gente tiver um mundo em que eu sinto a tua dor, você sente a minha, a gente diminui a dor de todo mundo, não é verdade? E faz alguma coisa para melhorar. Claro, Sente, e não é sente virar a página, falar isso não é problema meu. Exatamente. E aí entra a pergunta para a gente encerrar: o que cada um pode fazer para mudar essa realidade, para ser um pouco mais empático e pregar os ensinamentos de Jesus em relação à caridade? Eu acho que você tocou num ponto que é: meu filho tem tanto sapato em casa, sim, sabe? sim. E tem gente que não tem nada, Sim. é por aí. E a gente está adoecendo, né, de saúde mental. Primeiro, vamos olhar para quem está do nosso lado ou para quem está longe, porque a nossa dor vai diminuir. A gente está tão narcisista, né, tão egocêntrico nesse mundo. Eu garanto, se você começar a olhar para quem está do seu lado, para quem está longe, você vai melhorar. Começa por aí, nem que seja por você, vai melhorar. E a gente pode fazer além. Você pode, a Visão Mundial tem inúmeras, falando da gente, né? Tem outros também. Você pode apadrinhar uma criança. Apadrinhar uma criança é o quê? Você apoiar essa criança que está lá. Você pode apadrinhar o Janisson que está lá, com um valor pequeno, com uma forma de ajudar. E de alguma forma ele vai converter seu coração também para outro lugar, sabe? Você pode divulgar, você assim, só conta essas histórias. Ontem, lá no evento da Câmara, a coisa mais bonita, a filha do nosso querido que está aqui veio falar para mim assim: tia, quem encontrou a carta daquele menino que morreu? E eu tenho certeza, eu vim falando para ele, essa criança não vai esquecer nunca sobre esse menino. E a gente está formando filhos melhores, crianças melhores, menos egoístas. Todo pai quer isso, né? Sabe? Faz esse vínculo do teu filho com essa história. Conta para outras pessoas. Apoia com seus recursos. Os recursos foram feitos para serem divididos. A gente tem tanto, né? E vai adoecendo, porque o que a gente faz com os nossos recursos? Qual o propósito? Quantos anos a gente vive aqui? E às vezes a gente... E que bonito isso de vocês estarem olhando para esses lugares, porque tem gente que não prestou ainda atenção no que importa, né, no mundo. Ou quando prestou atenção e virou a página falando: eu não tenho nada a ver com isso, porque isso me dói muito. Sim. Muda a questão do me dói muito para eu vou fazer alguma coisa para parar de doer nele, e todo mundo pode fazer. E a sua dor vai melhorar também. Porque quando você vai para a dor do outro, existe uma coisa sobrenatural, que para mim é o amor de Deus, cada um vai explicar como que é, que as feridas vão sendo curadas, a gente vai se encontrando na nossa humanidade. A gente vê que aquele menino lá tem dores diferentes da minha, mas eu sou igual a ele. Eu tenho as minhas dores também da infância. E aí a gente vai... Acontece uma coisa que não tem como explicar, assim. Olha, que a tua voz se perpetue, Obrigada. que seja realmente o transporte para que tantas pessoas que estão sofrendo possam ter um futuro melhor, porque a gente conhece o trabalho da Visão Mundial e sabe que às vezes o pessoal fica: não vou doar ali porque não conheço. A Visão Mundial tem 50 anos aqui no Brasil, 75 no mundo, é referência, a gente sabe onde está pisando e conhece o trabalho de vocês. Parabéns, continuem. E agradecer vocês por mais 200 anos. Que é muito legal, assim, é lindo ver essas parcerias, assim, você ter ido lá. E é muito mais do que dar o dinheiro, é um envolvimento de vida, né? Então a gente só tem a agradecer vocês abrirem esses espaços. Porque assim como eu sou voz dessa criança, você é voz dessa criança, e são eles que a gente quer levar, né? E esses espaços são lugares de fé, de justiça, de amor, que a gente vai fazendo junto. Obrigada. Que chegue cada vez mais longe. Obrigada e parabéns, a vocês. Viu? Obrigada a você que nos acompanhou. E olha, para quem quer fazer a doação, basta clicar aqui embaixo nesse link que está aparecendo na sua tela. Muito obrigada.